Olá, pessoal. Boa tarde. Fernanda Alvarenga, Marina. Olá, pessoal. Vamos só aguardar um pouquinho o pessoal entrar, tá? Pra gente iniciar. Então, daqui a pouquinho nós vamos começar a nossa live com o professor Neylor, que é um professor com uma alta experiência em atendimentos odontológicos e atendimentos de urgência. Tá? Vou acrescentar o professor Neylor aqui, só um minuto. Boa tarde, professor Neylor. Boa tarde, Isabela. Vamos aguardar o pessoal entrar aí, né? Ver se a gente pode conversar com os nossos alunos hoje. Se a gente pode matar um pouco da saudade desses meninos hoje, né, pessoal? Primeiramente, a gente está com muita saudade de aula, do contato, principalmente o contato seus, né? Com certeza, está todo mundo muito com saudade de todos. E saudade também da nossa rotina, né? Mas se Deus quiser, em breve a gente vai estar de volta com a força total. E cheia de Particularmente o que faz mais falta são os meninos, né? Conversa, cabeça nova, já um pouquinho. Conversar, ficar dentro de casa é importante, mas estar com vocês é melhor ainda, pessoal. É melhor ainda. Com Vamos certeza. começar? Quantos Vamos. minutos? Acho que está faltando um minuto aqui no meu. Nós somos britânicos, pessoal, aqui. Para pedir para todo mundo, tá? Nos enviar perguntas, dúvidas que vocês tiverem, que a gente vai respondendo ao longo da live, tá? Bacana, deixa eu ajustar o meu aqui para não ter que ficar mexendo o tempo todo. Está bom aí, né, Isabela? Pessoal, tudo bacana aí, pessoal? Tá. Não tem jeito também não, né? Tem limite. Vamos começar? Vamos. Vou só pedir licença, pessoal, vou desativar os comentários, tá? Só para não atrapalhar um pouco a imagem do professor Neylor. Mas eu peço a vocês, né, reforço, que vocês nos enviem perguntas para que a gente possa participar e sanar essas dúvidas durante a nossa discussão aqui, tá? Fiquem à vontade. Vou só remover aqui. Comentários, pronto. Então, eu começo, né, esse nosso bate-papo agradecendo muito a disposição, a disponibilidade, né, do professor Neylor, extremamente requisitado aí, e está aqui participando da nossa live, né? Desse papo, eu tenho certeza que a gente vai discutir pontos extremamente importantes e que a gente vai sair muito mais informado desse momento nosso de discussão aqui, tá? Muitíssimo obrigado por aceitar, Neylor. Bacana. Estamos aí, gente, estamos juntos, animados aqui, esperando a volta, né? Mas, ó, mandar um abraço pro pessoal todo, estou vendo IATA aí, os alunos, nós estamos vendo aí colegas, né? Amigos, enfim, se for falar de todo mundo, a gente fica só na live aqui. Nossos Então, colegas estão nos prestigiando, né? Então, só para iniciar o papo, quem não conhece o professor Neylor é mestre e doutor pela Universidade de Ribeirão Preto, especialista em prótese dentária e endodontia. Atualmente é professor em cursos de graduação em odontologia, cursos de aperfeiçoamento e especialização em endodontia e atua há mais de 15 anos na área de urgência em odontologia, né? Então tem uma vasta experiência em atendimentos de urgência e emergência na odontologia. E eu vou abreviar aqui o currículo da professora, porque senão nós vamos ficar um tempão aqui, né? Professora Isabela é cirurgiã dentista, mestre pela Universidade Federal de Diamantina, doutora pelo FMG, pós-doutora pela PUC Minas, especialista em odontopediatria, atualmente é professora de cursos de odontologia, leciona na área de biossegurança, legislação odontológica e odontopediatria. Tá? Antes de mais nada, pessoal, é importante que a gente discuta
fundamentado em evidências, né? Nós vamos falar em relação, tudo que a gente está falando aqui é algo do que a gente tem lido mais recente. Nós vamos estar falando em relação aos documentos, aos documentos, as normas técnicas da Anvisa, já do mês passado, né, da 4 de 2020, a número 4 de 2020, as normas técnicas do COES de Minas, desculpa, principalmente a número 11, a número 14 de 2020, as recomendações de atendimento odontológico em tempo do Covid-19 da Prefeitura de Montes Claros, muito bem redigida pela equipe daqui, muito competente. Mandar um abraço pessoal de lá, se tiver alguém assistindo. Bacana demais, gostei, claro, simples e objetiva. As resoluções do nosso conselho, a de número 1, 2, 4 e 5. Então, a gente não vai falar o que a gente acha, nós vamos falar o que as normas técnicas têm sugerido, tá? Além disso, gente, por exemplo, a resolução número 5, ela determina que todos os profissionais inscritos no Conselho, né, de Minas Gerais, suspendam os atendimentos. Essa é a norma 5, a resolução, desculpa, 5. Suspenda os atendimentos eletivos onde? Nas cidades nas quais o poder municipal tenha sancionado o decreto, que é o caso aqui de Montes Claros. Ou, né, que tenha um boletim epidemiológico diário emitido pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública e que tenha caso confirmado, né, casos. E é uma situação nossa aqui. Mas, ao mesmo tempo, agora teve um decreto de atividade essencial, esse decreto federal, agora do início do mês, desse mês 4, na qual declaro como serviço emergencial, essencial, na verdade, indisponível odontologia, no atendimento das necessidades da comunidade em todo o território nacional. Ou seja, é essencial, não pode parar. Aí ele completa, em especial, em situações de urgência e emergência. Ou seja, né, colocou nesse decreto o governo federal que essa atividade não deve parar. Eu vou começar, então, com uma parte básica, vou perguntar para a professora Isabela, dentro da área dela. Professora Isabela, atualmente, com as normas, como deve ser organizada os atendimentos de urgência? Com as normas atuais, como deve ser? Essas normas mudaram? Tem alguma adaptação? Então, sim, mudaram, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é distinguir. O meu paciente, ele realmente apresenta uma condição para configurar o atendimento de urgência? A primeira coisa que eu preciso saber é isso. Então, esse paciente, ele apresenta, por exemplo, dor, sangramento ou alguma condição que precisa ser resolvida naquele momento, eu não posso adiar? Beleza, apresenta. Então, eu preciso atender esse paciente, tá? Como o professor Neilo bem colocou, lembrando que até o momento os atendimentos, né, eletivos, eles estão suspensos pelo decreto municipal 4002 até o momento. Pode ser que semana que vem isso mude, mas até o momento estamos realizando somente atendimentos de urgência e emergência. Aí, ok, meu paciente realmente chegou, ele está com sintomas que configuram um atendimento de urgência. Então, a primeira coisa que eu devo fazer é triar em relação esse paciente em relação aos sintomas relacionados à gripe. Então, vou verificar se ele pode estar com tosse, dificuldade para respirar, dor muscular, fadiga, coriza, perda de olfato, paladar, ou até mesmo sintomas gastrointestinais. É um pouco mais raro, mas pode acontecer do paciente apresentar, por exemplo, diarreia. E eu vou tentar verificar se tem dentre esses sintomas, ele apresenta algum associado à febre. Então, se esse paciente apresenta pelo menos um desses sintomas associado à febre, ele é considerado um paciente risco, né, com maior risco para a COVID. E aí, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar resolver o problema do paciente realizando uma prescrição medicamentosa e vou monitorar aquele paciente, tá? E vou remarcar para reavaliar aquele paciente. Mas, por exemplo, se eu não consigo prescrever um medicamento, né? Se a prescrição do medicamento não vai resolver o problema do meu paciente, então eu vou precisar atender o paciente. Eu vou precisar do equipamento completo, aquele EPI completo, respeitando as normas de biossegurança preconizadas atualmente. E aí, Isabela, se eu não conseguir comprar
a máscara lá que estão preconizando, se eu não conseguir comprar o protetor na dental, ainda não chegou. Então, o mais sensato é o tentar encaminhar esse paciente para um colega que tem esse equipamento de proteção individual completo, ou eu tentar comprar aquele equipamento de proteção individual. Mas, e aí, gente? O que, na verdade, a gente tem que pensar nesse momento? A gente tem que ter um espírito, né, bastante coletivo. A gente não tem que pensar somente em resolver o problema temporário daquele paciente. A gente tem que pensar que, por exemplo, no momento que eu realizo um atendimento com EPI inadequado ou incompleto, por exemplo, eu posso levar, né, um problema para o meu paciente, ou o paciente pode me contaminar. Então, nós temos que trabalhar sempre pensando em manter a saúde do paciente, a saúde da minha equipe de trabalho e a saúde do profissional. Então, é esse pensamento que a gente tem que ter sensatez para aplicar os princípios de biossegurança. É um caminho de duas vias, né? Eu cuido do paciente, o paciente tem um entendimento que a gente está tomando todos os cuidados, a gente tem que passar essa segurança, ele tem que ter um entendimento que a gente tem um conhecimento do que a gente está fazendo. Então, para que a gente possa passar a maior segurança possível, ali a gente vai estar atuando da melhor maneira para prevenir a contaminação ou a disseminação, tanto dele para a gente, quanto da gente, ele tem que entender para ele também. E, de certa forma, a gente tem conhecimento. Nós, na odontologia, estamos aptos, tanto que a gente nem mudou tanto, assim. A gente tem algumas variações que você vai falar mais para frente, Isabela. Mas, assim, por exemplo, a gente não tem como eu diferenciar, né, um paciente, por exemplo, positivo, que não foi esse teste. Então, eu tenho que tratar todos os pacientes como se tivesse. Igual o HIV, não é isso? Exatamente. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Isso é importante. Né, pessoal? Vamos lá. É aquela consciência de tratar o paciente sintomático ou assintomático da mesma forma. São os mesmos cuidados, tá? Porque, na verdade, não tem. Aquele paciente ele pode estar com vírus, mas está assintomático. Por algum motivo, o sistema imunológico dele, ele não manifesta os sintomas. Então, eu tenho que ter esses princípios de biossegurança, independente se esse paciente apresenta sintomas ou não, tá? O que você deve levar em consideração é porque, às vezes, ele está com sintomas de Covid e, às vezes, esses sintomas estão um pouco mais agudos, por exemplo. Aí, às vezes, é mais sensato você encaminhar esse paciente, às vezes, se estiver com falta de ar, algum sintoma mais grave que estiver dificultando o tratamento odontológico, o ideal é que você encaminhe esse paciente primeiramente para a triagem médica, para depois esse paciente retornar para atendimento odontológico. Tá? E esse seria o ideal. Essa comunicação é muito importante, né? Não tenha dúvida, gente. Eu acho que nós temos um papel fundamental, vocês não entenderem, talvez, o dentista tem um papel fundamental, sempre teve, mas outro papel que a gente vai ter diante do que está acontecendo, né? Da gente passar e ser formador de opinião. Essa live, ela foi no sentido de a gente conseguir informar ou passar um pouquinho mais para os nossos alunos, para que vocês sejam dentro da sua cidade, da sua casa, do seu bairro, formador de opinião. Que você mostre que a odontologia... Gente, uma das coisas que eu não arrependo de ter feito odontologia, eu sou apaixonado pela odontologia, e se tiver que voltar a fazer, vou fazer novamente. Estou fazendo, todo semestre a gente está fazendo, né, Isabela? Todo semestre a gente está fazendo. Deus tem nos permitido dar aula. Nós somos profissionais que nós estamos estudando sempre, né? Nós formamos há alguns anos e a gente nunca quis parar, né? Porque a gente gosta do que faz. Isso. E aproveitando para a gente entrar no assunto, a odontologia é linda, lógico, é bacana demais, vocês vão apaixonar quem está no início e quem já está. É difícil, mas não tem nada fácil no Brasil hoje. Então, professora Isabela, o que eu devo fazer para minimizar, por exemplo, na triagem? O que eu posso fazer previamente para identificar os sintomas da Covid? E também na recepção do consultório? Então, para começar bem essa conversa, o ideal mesmo é que essa triagem do paciente ela seja por
telefone, via WhatsApp, via mensagem, para evitar o deslocamento desnecessário do paciente e aumentar a chance desse paciente vir a contaminar pelo Covid. Então, a primeira situação ideal é que esse paciente tenha que ter a distância. Mas se não, se esse paciente ele chegou ao meu consultório para esse atendimento de urgência, por exemplo, a primeira coisa que eu preciso fazer é organizar o meu ambiente odontológico, tá? Então, a recepção ela deve ser organizada para que haja uma distância mínima de 1,5 m a 2 metros entre o profissional e o paciente. Lembrando que nós temos que trabalhar com equipamento completo, que eu vou falar, né, vou descrever mais adiante. E aí eu vou triar esse paciente exatamente sobre os sintomas que eu já descrevi, né? Sintomas como tosse, dificuldade para respirar, coriza, dor muscular, perda de paladar, perda de olfato. E também vou aferir a pressão desse paciente. Desculpa, a pressão não, a temperatura corporal desse paciente. E se eu verificar que esse paciente apresenta algum sintoma associado à temperatura corporal, é a mesma coisa como nós já explicamos. Então, esse paciente é caso suspeito de Covid. Então, eu vou proceder à prescrição medicamentosa e se não houver, né, se não for suficiente, eu vou realizar a paramentação completa, com o equipamento de proteção completo e vou realizar o atendimento daquele paciente, tá? Então, basicamente, Ótimo, bacana. essa triagem fosse feita, né, com o paciente em casa e cirurgião dentista no consultório, por telefone, tá? Isso, essa pré-triagem pelo telefone e depois a secretária ou o próprio dentista na sala de espera completaria essa triagem. Isso, né? Exatamente. Né? Infelizmente, a gente não pode fazer, né, não pode atuar à distância, a gente precisa realizar alguns procedimentos, né? Mas algumas partes, como a triagem, é importantíssimo que a gente comece a fazer essa triagem via remoto, tá? Sem precisar que o paciente desloque para o meu consultório. É importante, Isabela, antes de qualquer coisa, é o seguinte, quem tiver alguma dúvida, pode colocar aí, o comentário está desativado, mas ao final a gente pode até mandar essas resoluções, vários outros documentos, que quem tiver interesse, é lógico, e as dúvidas, se a gente não conseguir tirar aqui, a gente entra em contato, a gente manda depois, de outra forma, tá? Mas pode fazer suas perguntas. E tem um aviãozinho aí, esse aviãozinho para você chamar o seu colega aí que está faltando. Nós vamos fazer chamada hoje, não, pessoal? Mas pode chamar o pessoal da faculdade aí, que não vai ter chamada, não. Fala que pode assistir. Tá? Vamos seguir, então. Acabou de receber uma pergunta aqui, Neilo. Quais são os principais exemplos de possíveis emergências e urgências que o dentista deve estar preparado para atender nesse momento? Esses alunos gostam muito, viu? A disciplina de urgência é a mais amada da faculdade, viu? Mas, gente, com relação à urgência, até saiu uma norma agora, um artigo, na verdade, que a ADA classificou ou, na verdade, ratificou, né? Ainda nem saiu na revista mesmo, mas está impressa ainda, não tem o volume, o número ainda, tá, pessoal? Então, o que seria uma emergência? Emergência, para muitos não existe emergência odontológica. Existe sim, está um documento da ADA aí. Então eu vou esclarecer. O que é emergência? São potenciais fatais que requerem um tratamento imediato, como por exemplo um sangramento contínuo. Requer uma intervenção imediata, né? Situações onde a gente tem infecções graves que possam corrigir e obstruir as vias respiratórias. É lógico que isso pode levar ao óbito, à morte. Então, é emergência, tá? O que é a urgência, então? São situações, pessoal, já que não envolve risco de morte, entretanto, requer uma intervenção importante, imediata, tá? Então, quais são essas? Por exemplo, eu canso de falar lá na sala de aula. As pulpites, o pessoal da endo gosta, enche a boca. Não que a pulpite seja bom, mas a pulpite, né, é uma situação de urgência. Na qual aquela situação, a pulpite irreversível. É lógico que a reversível não é. A irreversível é aquela situação onde o paciente sente dor a todo momento. Todo momento ele está sentindo dor, principalmente à noite. Tá?
não precisa de um estímulo, mas quando vem o estímulo, dói e persiste, né? Essas situações requerem uma intervenção de urgência. Além disso, as pericoronarites ou situações relacionadas à dor ou processo infeccioso no terceiro molar. Tá? As alveolites pós-operatórias, se extrair um dente e tem uma alveolite, terminologias que se usavam no passado, alveolite seca, que requer uma troca de medicação. É uma urgência classificada pela ABA. Tá? Então, a gente tem que classificar assim e usar. Alguns alunos, às vezes, acham que é só situação de dor estética, né? E a ADA ainda classifica os abscessos, lógico, né? Os abscessos de origem endodôntica, periodontal, esses processos infecciosos, principalmente que tem aumento de volume e causa dor. É urgência. Além disso, que vocês gostam, né? Que às vezes não tem muitos casos, gostam de estudar, tá, pessoal? Gostam de estudar, diferente. E que não tem muitos casos nas faculdades, porque nós não somos centro de trauma, situações de traumas. Avulsão, por exemplo, como com a criança de 10 anos, como que nós vamos fazer com as crianças de 10 anos? Não vamos atender porque nós estamos num momento de receio, de medo, que a gente não devia ter, nós somos profissionais da saúde, a gente que deveria ter as informações para passar para as pessoas, receio tem que ter sim. E essa criança de 10 anos, o que eu faço? Eu tenho que reimplantar esse dente o mais rápido possível, né? A gente sabe, a literatura, que o ideal seria no mínimo, quanto menor o tempo, melhor, mas no mínimo entre 1 hora e 2, mais do que isso, o prognóstico é desfavorável. Então, a gente tem que fazer o possível. Eu não sei se esse paciente ele é positivo ou não, porque às vezes, na grande maioria, como está mostrando as reportagens, os artigos, eles são assintomáticos. Quem tem os sintomas é a grande minoria. Então, a gente não pode negligenciar no nosso aparato de segurança e também negligenciar o atendimento. E assim tem outros, como os casos estéticos, perda de um provisório, e o paciente vai ficar sem esse provisório, uma fratura de uma prótese total, uma prótese parcial removível, que envolve estética e desconforto mastigatório do paciente. Vou mandar um abraço para o pessoal da Liga de Urgência, né, porque o pessoal da Liga de Urgência tinha que estar aqui para explicar isso. Eu sei que vocês são capazes, né, de fazer isso aqui, de explicar isso, a gente discute muito, ainda bem que, né, a gente tem que conseguir formar alunos melhores do que a gente, né? Graças a Deus. Tá? Isabela, para não postergar, porque a parte de urgência ela é bem ampla, então vamos completar algumas coisas. Então, quais são os equipamentos, o EPI, os EPIs, né, para atendimento no consultório odontológico, de forma a evitar essa contaminação? E, além disso, particularmente, o que eu necessito incrementar? Eu preciso? O que eu não estava usando? E agora eu vou usar, apesar, volto a frisar, praticamente a gente já fazia, o cirurgião dentista fazia uso da maioria. Mas com a palavra da professora Isabela. Sim. Tá, que nós já trabalhamos dessa rotina dos princípios da biossegurança. Só que agora a gente tem a inclusão de mais alguns itens ou substituição, tá? Então, como rotina, quer falar alguma coisa, Nilo? Não, continua, só faz a revisão do convencional mesmo, para a gente não esquecer que é tão importante quanto os novos, né? Com certeza. A gente não tirou a importância das coisas, dos itens que nós já utilizávamos, mas nós incluímos outros itens, tá? Então, como rotina, nós já utilizávamos os EPIs recomendados pela Anvisa, pela Organização Mundial de Saúde. Tais como forno descartável, máscara cirúrgica descartável, óculos de proteção com vedamento periférico, jaleco comprido com mangas e colarinho alto, e também as luvas descartáveis de procedimento ou luvas estéreis, caso eu fosse realizar algum procedimento mais invasivo, por exemplo, tá? E lembrando que os sapatos sempre fechados, com cobertura do peito dos pés e utilização de meias. Então, além disso, o que eu devo utilizar, né, atualmente? Então, a primeira coisa, eu vou substituir a minha máscara cirúrgica pela máscara do tipo N95 ou similar, tá? E junto com essa máscara, eu vou utilizar o óculos de proteção e o protetor facial de policarbonato, tá? O ideal é que esse protetor de facial, ele tenha proteção na fronte e nas laterais também, tá?
Se eu conseguir comprar esse protetor, eu não preciso nem utilizar o óculos de proteção, tá? Mas a maioria não está conseguindo comprar esse protetor facial com vedamento nas laterais, então nós precisamos continuar utilizando o óculos de proteção, tá? E nós lembramos que nosso capote, o avental, o jaleco, ele deve ser impermeável e descartável, tá? Também com mangas longas e que cubra até o pescoço. E agora, quem não utilizava, né, os propés, tem que passar a utilizar, tá? Nesse momento, é importantíssimo que a gente também use os propés. Então, para resumir, como que vai ser nosso equipamento completo? Gorro, óculos de proteção, máscara N95, tá? Para quem não conhece a máscara N95, ela tem um clipe nasal, né? Para um vedamento, para adaptação na área nasal e evitar que haja saída e entrada de ar nas laterais. Então, ela veda essa região toda aqui, tá? Então, voltando, nosso equipamento de proteção individual atual, ele é composto por gorro, óculos de proteção, máscara N95, protetor facial, avental impermeável, luvas de procedimento ou luva cirúrgica e o propé, tá? Então, é importante que a gente utilize esse equipamento todo, tá? É por isso que, e se eu tenho esse equipamento de proteção completo, eu vou conseguir trabalhar com segurança, levar isso para o meu paciente também, tá? Às vezes Então, eu já utilizava a maioria, a gente já utilizava, os alunos, nós, dentistas, que a população tem que saber isso, que a gente já tinha nas nossas medidas de biosseguranças, nós vamos ter que dar uma adequadazinha, como de tempos em tempos existem essas adequações. É importante que a gente reforce que para a população e conscientize que que a população está em boas mãos e que nós temos conhecimentos, estamos preparados para o que está ocorrendo no momento. Não, com certeza. Eu acho que a gente tem que... Eu sei que o momento, às vezes, é de evitar contato, mas, de alguma forma, a gente tem que orientar o paciente que aquela paramentação toda é um zelo maior com o paciente. Nós estamos realmente resguardando a saúde daquele paciente, de todas as pessoas que convivem conosco. Então, é essa mensagem que a gente tem que levar para os nossos pacientes, tá? Quando a gente utiliza aquela paramentação toda, tá? A gente acabou de receber uma mensagem aqui perguntando: quando eu recebo, professor Neilo, um paciente para atendimento de urgência, o que pode ser feito para reduzir os riscos de contaminação por Covid? Bacana, pessoal. Assim, não só na urgência, né, mas a gente for pensar daqui para frente nos atendimentos, mas principalmente hoje, no momento, a gente está atendendo mais as urgências. Então, primeiramente, né, gente, consulta o mais rápido possível. Eu não posso ficar ali mantendo o meu paciente muito tempo no consultório, vou agendar e planejar para que a minha consulta seja o mais rápido possível. Isso é planejamento, é base do que a gente faz no dia a dia. Logo em seguida, isolamento absoluto, né? O pessoal da Ida agora está rindo até aqui, né? Porque a gente fala tanto. Enfim, eu falo, aliás, todos nós, né? Que a gente gosta, entretanto, veio a medida e a gente pede que use isolamento absoluto sempre que possível, né? Na extração é lógico, né, pessoal? Não é? A situação daqui a pouco, os professores vão achar que eu estou falando em todos os casos. Brincadeira à parte, né? Sugador, mesmo com isolamento ou sem isolamento, sugador. De preferência, a bomba a vácuo. Então, eu coloco próximo da área que eu estou atuando para gerar menos saliva. Lógico, vai ter saliva, eu vou estar controlando ali a umidade. E esse spray seja controlado também. Eu vou falar do spray já, né? Pode ser agora, por exemplo, spray, eu tenho que evitar. Então, uma caneta de alta rotação, quando eu vou abrir um dente, por que eu não tiro essa água e fico gotejando? Principalmente os casos de urgência, pulpite e, no caso dos abscessos, o dente no abscesso já não está necrosado. Qual que é o objetivo, então? É eu não aquecer, mas a polpa já está necrosada. Eu não vou estar levando nenhuma injúria à polpa, porque ela não existe ali naquele momento. Ou então está em processo de decomposição. Nas pulpites, eu tenho inflamação irreversível, tudo bem, mas se eu gerar calor para essa polpa, ela já não vai ter que ser removida? Então, eu tenho que fazer um processo.
Nessas situações, eu começo a abrir, tudo bem, eu removo o esmalte e depois ali colher dentina. Se não, tiro a refrigeração, posso gotejar ali, gero menos spray, o aerosol, né, que vai gerar nessa turbina de alta rotação, contato água, ar, enfim, e que é o que a gente deve fazer, o possível para gerar menos, para controlar, tá? O sugador ali vai ajudar de alta potência e eu tirar a água nesse momento. Estou falando para tirar em todos os casos, não, pessoal. Você pode tirar ali e gotejar, irrigar de outra forma. A gente sabe que pode, né? A gente controla. Quando dá um problema na caneta, você não faz dessa forma. Então, porque agora não pode fazer? Agora o momento pede, tá? Não é o ideal? Não é. Mas é o que pede. Além disso, sempre que possível, colher de dentina, escavador de dentina. Para quê? Para que eu não gere spray. Se eu estou usando a caneta de alta rotação, spray. No caso, aerosol ainda, né? Que seria partículas menores ainda. Então, a gente tem que tentar evitar isso. Além disso, até a seringa, né? Eu não vou apertar os dois botões ao mesmo tempo para sair água e ar. É só água, o ar, no momento. Eu não preciso desse spray, no caso. Né? A turbina vai gerar aerosol. Aqui o spray eu não preciso nesse momento. Então, eu posso ir devagar, controlando tudo. São coisas que a gente já sabia, mas que a gente tem que colocar em prática. Tudo isso a gente já fala nas aulas, os dentistas sabem disso. Mas a gente tem que reforçar, na verdade. É bom a gente rever conceitos só. Além disso, chega esse paciente, eu posso pedir para aqui, fazer um bochecho. Eu tenho lá, por exemplo, hoje a indicação é do peróxido de hidrogênio a 0,5% a 1%. Além disso, a providona, que é o PVPI, a 0,2%, né, um bochecho, com mais ou menos 15 ml por 30 segundos. Está provado que isso diminui, né, o risco de contaminação, tá, na cavidade bucal, então é importante. Sempre que possível eu peço para se fazer, não vou ficar tirando um raio-x de um dente de outro dente, eu peço uma panorâmica, vamos atuar de urgência, tentar atuar com a panorâmica, né, que a gente não precisa manipular intrabucal, por exemplo, nós, os cirurgiões dentistas, lógico que a gente o centro de radiologia tem que funcionar também, né, pessoal? Então, e eles estão precisando funcionar também, são serviços essenciais. E a gente, se não der, a gente vai tentar fazer da melhor maneira possível. Tem que usar o bom senso agora. Ventilador, ar-condicionado, a gente tem que evitar, se tiver ar-condicionado, tem que deixar a janela aberta, porque eu não posso. Se gerou um spray, um aerosol, tem que deixar o ambiente livre para circular, para que não fique ali naquele ambiente. E o ventilador vai jogar. Às vezes, se eu colocar um ventilador, vai jogar esse spray para mim e para o paciente. Exatamente. Não justifica. Tá? Então, de forma resumida, Isabel, é isso. Então, até falei, né, que a gente tem que pensar um pouquinho, como colocar a cabeça. A gente sabe tudo isso. Só colocar a cabeça para funcionar. Todo mundo sabe. E tenho certeza que nossos colegas até sabem mais do que a gente. Né? A gente não quer ser melhor que ninguém. Pelo contrário, gente. Eu tenho minhas limitações e para superar eu tenho que estudar, tenho que buscar informação, discutir e ouvir os colegas. Pode falar, Isabel? Não, todos nós temos nossas limitações e o importante mesmo é a gente trocar essas informações e discutir para todo mundo crescer junto. E completando o que você está me falando, né, sobre essas questões do uso de ventilador, é exatamente isso. O que a gente tem que pensar? Nos nossos procedimentos, praticamente 100% dos momentos, nós estamos utilizando canetas de alta rotação, nós estamos utilizando ultrassom, né? Todos esses procedimentos vão produzir aerosol naquele ambiente. E nós não temos estudos com evidências científicas específicas de quanto tempo que aquela neve vai ficar ali naquele ambiente. Que o aerosol vai ficar, né, no ar, quanto tempo? Não tem a concordância ainda, né? Ainda não temos essa informação, né? Não temos estudos científicos ainda sobre isso. Então, nós temos que evitar ao máximo essas exposições. Então, o uso de isolamento absoluto é primordial. Então, O uso de, talvez, intervenções minimamente invasivas, né? Se você puder fazer isso, esse é o momento, né? Então, sim, perfeitamente. Todas as precauções. Ser mais conservador nas situações que podem ser. Professor, você falou aí, eu te interrompi só para te perguntar. Então, qual deve ser esse tempo médio entre um paciente e outro? Eu sei que você sabe disso aí, mas eu quero só para a gente discutir com o pessoal. Você falou que pode ser que o aerosol fique por um tempo, não tem concordância. Mas o que tem sido recomendado hoje?
Então, a recomendação é que a gente atenda, né, esses pacientes com intervalos de tempo, é o tempo mínimo para que eu possa fazer uma asepsia daquele ambiente, para que eu possa atender o próximo atendimento, para que, né, o próximo paciente. Então, esse tempo pode ser de 30 minutos a 1 hora, tá? Levando em consideração, o que tem que ser levado em consideração também é o tipo de procedimento que eu vou realizar. Se eu faço uma intervenção invasiva, eu vou precisar de maior tempo para descontaminar aquele ambiente, com certeza, tá? Até receber o próximo atendimento, o próximo paciente. Então, tem que levar em consideração isso. Então, até para agendar os meus pacientes, né? Até se eu recebo mais de 2 ou 3 urgências, é importante, né, se possível, eu planejar como que eu vou estipular os horários desses atendimentos, para que eu possa fazer uma boa asepsia daquele ambiente, tá? Então, é de 30 a 60 minutos para conseguir fazer uma asepsia efetiva daquele ambiente. E tem uma margem de segurança aí, né? Exatamente. Tá? É porque eu poderia falar com você 15 minutos, mas vai depender do seu procedimento, tá? Se o seu procedimento for simples e você tiver pessoal para fazer essa limpeza com agilidade, aí sim. Mas geralmente essa descontaminação ela vai ser de 30 a 60 minutos. Ok, professora. Bacana. Pessoal, se tiver alguma dúvida, coloque aí embaixo aqui, ó, comentário. A gente vai desativar no final, vai tentar responder, senão a gente manda, ok? Perfeito, gente. Quero agradecer a participação dos meus alunos, tá? Também. Muito obrigada por ter parado as coisas de vocês para estar um pouquinho com a gente aqui, tá? Estamos felizes, né, Neylor? Muito feliz. É importante, pessoal, o seguinte, que a gente tenha os cuidados nossos. Por exemplo, o dentista tem que estar imunizado, desde o tétano até a vacina pela influenza. Não que isso vai prevenir, mas pelo contrário, a gente tem que prevenir os outros acontecimentos que normalmente estão aí também. A Covid é uma situação nova, mas a gente não pode descuidar. Não tem vacina para ela ainda, mas a gente não pode descuidar do restante. Não podemos negligenciar, tá? E não podemos também o beabá, o feijão com arroz, lavar as mãos todos os momentos, né, que seja possível. Não precisa também, tem que exagerar? Tem até, né? Eu não vou falar porque não precisa ser exagerado, senão o pessoal pode achar que não é importante. É tão importante ou mais importante do que as outras. Não existe uma mais importante, mas se é uma situação que a gente tem que é um hábito já nosso, mas que a gente tem que reforçar, é a higiene da mão. Concorda, Isabela? Com certeza, e lembrando que quando, né, às vezes eu não. Na maioria das vezes, o melhor é eu fazer essa lavagem, essa limpeza das mãos com água e sabão, tá? Lembrando que a limpeza com o álcool em gel 70, ela só resolve o problema quando eu não tenho sujeiras visíveis na mão. Então, quando eu tenho sujidade, alguma coisa, né, impregnada nos meus dedos, eu tenho que lavar a minha mão com água e sabão. Eu não posso passar um álcool em gel, porque não vai resolver o problema, tá? Ótimo, bacana. Eu vou até fazer uma pergunta para você aqui. Só para ver se a gente pode discutir um pouquinho mais. Professor, o uso de jaleco de tecido, eu estou vendo aqui que chegou, ou descartável, é contraindicado? Não é? Qual que é o indicado nesse momento? Essa, né, do jaleco, né, você está me falando? Isso. Pois é. O que a gente tem que, né, ser muito sensato nesses momentos. Infelizmente, o uso do jaleco de tecido está contraindicado atualmente. O ideal é que eu use sempre ou o jaleco, o capote, o avental descartável e que eu descarte no final de todo atendimento, tá? Lembrando que se eu usar um jaleco de tecido, eu tenho que trocá-lo no final desse atendimento, tá? Em cada atendimento local de tecido, ter o cuidado para tirar, para não contaminar, colocar, ou seja, tem toda, é complicado, então é difícil mesmo. Eu entendo completamente que às vezes vai estar numa realidade difícil, né? Difícil, às vezes, inclusive de você conseguir comprar os equipamentos de proteção individual. A maioria deles está em falta nas dentais. Então, a gente tem que ir se adequando e se planejando para esses atendimentos, tá? Para a gente não expor o paciente à contaminação. Mas
O que é o ideal mesmo é nós trabalharmos sempre com um avental descartável, tá? E impermeável, com gramatura mínima de 30, tá? Para que eu possa ter uma segurança. Ok, bacana. Tem mais alguma pergunta? O pessoal fez alguma pergunta aí? Gente, a gente está tentando fazer um bate-papo. É impossível a gente falar tudo em uma hora. Esse tema é longo e bacana. Eu acho que vale a pena a gente estudar um pouquinho e buscar essas Vou informações. verificar aqui. Professor, está perguntando, professor Neilo, em caso se a gente receber um paciente com um dente necrosado, com dor, é possível abrir esse dente com caneta de alta rotação? Eu já até respondi essa, vou responder novamente. Gente, é possível sim, o dente está necrosado, essa situação, se é que tem uma indicação, não é claro, lógico, né? A gente sempre indica com alta e com refrigeração, entretanto, nessa situação momentânea, você pode abrir um dente que já está necrosado, ou seja, ele não tem inervação, não tem os vasos sanguíneos, tem as células ali, o dente não vai responder, né? Ele não tem vitalidade. Então, para que você gerar spray? Tá? Nesse sentido. Então, você pode abrir o dente sem gerar spray, gotejando ali para que a gente possa reduzir o cheiro, mas até abrir, ele pode ser feito, essa abertura normal, tá? Nessa situação específica, nesse momento, porque não vai ter, isso não vai induzir dor para o paciente. Por que a gente usa a refrigeração? Para não gerar calor no complexo sentindo a polpa, não induzir uma necrose. Se já está necrosado, a gente pode adaptar aí. Mais alguma coisa, professor? Deixa eu verificar aqui. Eu posso completar uma aqui, em caso, por exemplo, assim, que eu vejo aqui na minha cabeça. Estética, urgência. Gente, nesse momento, não é hora de pensar em estética como urgência, né? É urgência? Se a gente for pensar, né, nas normas da ADA, American Dental Association, tudo bem, mas a gente tem que ter o bom senso, né? Soltou um provisório, tudo bem, vamos colar rapidinho, tudo, mas às vezes é uma situação menos crítica. Será que é o momento da gente expor o paciente, nos expor, e principalmente se ele for positivo, né? Será se esse é algum procedimento de urgência que ele está precisando nesse momento? Então, tem consciência que mas eu posso responder que não para esse momento. Não estou querendo ser confuso, estou querendo que a gente use o bom senso nesse momento, que está nas normas lá estéticas, por exemplo, colagem de provisório, de peça, por exemplo, restauração prótese total fraturada, lógico que né? A gente tem que ajustar o paciente para dar conforto estético, mas tem que ter um bom senso nesse momento. Professora, com relação aí à máscara indicada, ela reforça um pouquinho aí a que a gente deve utilizar e ela, por exemplo, ela pode ser reutilizada? Perfeito. São dúvidas extremamente comuns, né, que nós estamos recebendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que relembrar, que nos procedimentos, né, onde haverá produção de aerosol, que são a maioria dos nossos procedimentos, realmente é necessário que a gente utilize a máscara N95, que é aquela máscara que eu falei com vocês, que tem um vedamento nasal e tem um vedamento lateral, tá? Ela tem uma maior proteção quando comparada à máscara cirúrgica, por exemplo, de 3 camadas, que é o que nós nós já tínhamos como rotina, tá? Nas nossas práticas. Então, atualmente, essas máscaras, elas são consideradas de uso único. Só que aí você vai me perguntar, mas Isabela, eu não estou conseguindo comprar, eu estou com dificuldade de encontrar esse material, está em falta na dental, não tem expectativa de entregar esse material, né? Como que eu faço? Eu estou recebendo muitos pacientes de urgência, eu não posso atender uma vez e descartar. Então, o que eu vou passar para vocês de orientação? Pelo fabricante, né? Na verdade, a gente deveria utilizar essa máscara somente uma vez e descartar. Mas qual que é a possibilidade dentro da nossa realidade, né? Eu não tenho como, né? Se eu descartar essa máscara, no próximo atendimento não tenho com que atender. Então, a opção seria a gente utilizar uma vasilha de plástico, tá? Como se fosse um Tupperware, uma vasilha quadrada retangular um pouco maior do que a máscara. Tem até um vídeo desse na internet, né, Isabela? Tem circulando aí de uma forma adequada. Depois a gente pode enviar. Podemos enviar, tá? Só nos solicitar aqui que a gente envia, inclusive os nossos decretos, as resoluções, que a gente está baseando essa discussão nossa aqui, tá? É só
vocês nos solicitarem, que a gente pode enviar todos esses documentos a vocês, tá? Mas voltando aqui, tem um vídeo explicativo de como eu posso remover essa máscara com segurança, sem me contaminar com, né, com a parte externa da máscara, que esteve em contato com todo o ambiente. Então, eu retiro essa máscara, né? Eu vou tentar demonstrar aqui. Então, imagine que eu esteja com a máscara, tá? N95. Então, eu vou levar a vasilha, né? Essa vasilha vai ser retangular, um pouco maior que a minha máscara, e vou levar essa vasilha e encaixar sobre a máscara, tá? E aí, eu vou remover a vasilha, dentro vai ficar a máscara, e lembrando que eu vou sempre deixar os elásticos, tá? Por fora. E vou vedar essa embalagem, essa embalagem plástica. Lembrando que é recomendado que essa embalagem tenha eu faça alguns furos para que haja ventilação, tá? Para poder guardar essa máscara para o próximo atendimento, tá? E aí o ideal é que essa máscara seja reutilizada por no máximo de 4 a 5 dias, levando em consideração, o que eu tenho que levar em consideração para reutilizar essa máscara? Eu tenho que verificar se o clipe nasal, né? Se o clipe nasal está funcionando, se ele está vedando, e também se as laterais não está com entrada de ar, tá? Então tem que verificar esses princípios para poder reutilizar essa máscara. Levando em consideração também que a máscara não pode estar dobrada, ela não pode estar rasgada, tá? Ela não pode estar umedecida. Então, tudo isso eu tenho que ter de cuidados para poder reutilizar essa máscara N95, tá? Então, o manejo é super importante. Não adianta você querer reutilizar se você pegar na parte interna dela, né? Se a gente não souber manejar, acomodar ela de forma adequada, provavelmente tem que descartar, né? Ela já foi feita para usar poucas vezes. Né? Na verdade, na hora de remover a máscara, você não pode ter nenhum contato com a parte externa da máscara. É por isso que você utiliza a Tupperware ou a vasilha de plástico. Você apoia na Tupperware e leva até o rosto. E aí, na hora que você tirar a embalagem, já vai sair o combo. Vai sair a embalagem junto com a máscara, tá? E aí você fecha. E muito menos na parte interna, né? Na parte interna, nós não podemos levar a mão até a parte interna, Não, lógico. Né? Isso aí. Inclusive, esse vídeo mostra como o profissional tira a máscara e como ele volta com a máscara para o rosto, tá? Para reutilizar, tá bom? Da mesma forma. Ótimo, bacana. Tá? Bacana. Então, se eu cumprir todos esses princípios para não danificar a minha máscara, eu posso utilizar ela de 4 a 5 dias, tá? Ótimo, bacana, bem explicado, Isabela. Estou vendo aqui que tem uma pergunta aqui, deve ser do pessoal da Liga de Urgência que está querendo fazer pegadinha. Porque são o seguinte, pessoal, quando a gente faz uma pergunta que é um pouco mais difícil, não que essa seja, o pessoal fala, pegadinha, professor, pegadinha. Na verdade, às vezes você quer ajudar, você dá uma coisa tão óbvia na prova que aí a pessoa erra, mas é isso, não é pegadinha, na verdade, ninguém quer fazer pegadinha. Nosso objetivo é que mesmo, né, um caso de avulsão, por exemplo, de um dente anterior, há a indicação do bochecho, né? Ou seja, o bochecho, para que a gente usa? A gente faz o bochecho para diminuir o quê? O processo, a possibilidade de contaminação, né? Então, hoje é indicado o peróxido de hidrogênio. Se eu tenho uma ablução, pessoal, é porque esse dente saiu totalmente da boca e se ele foi condicionado no meio de conservação, você colocou na água ou no leite, soro fisiológico, no meio úmido, tá? Que não seja agressivo, não pode ser hipoclorito, é lógico. Eu estou tentando manter as fibras do ligamento, né? Fibra do ligamento. Então, quando chegar no consultório e eu for reimplantar, o ideal é que eu reimplante o mais rápido possível, mas às vezes a pessoa não sabe como que reimplanta o dente, né? Então, chegou no consultório, se eu peço para o paciente fazer um bochecho com água oxigenada, ou peróxido de hidrogênio, lógico que se esse peróxido de hidrogênio entrar no alvéolo, ele vai agredir as fibras que estão ali, vai possivelmente oxidar, induzir necrose, pessoal. Então, assim, não é toda a situação. As indicações que nós, como profissionais de saúde, temos que ter bom senso em tudo.
tá? Isso a gente tem que ter em toda situação, às vezes, para fazer uma resina, fazer um canal, a gente tem que usar, a gente tem a regra clássica, o passo a passo. Mas nessa situação eu devo, na verdade, pegar o dente, limpar o dente, soro, água destilada, irrigar o alvéolo, né? Irrigar. Primeiro eu tenho que anestesiar o paciente, porque como é que eu vou reimplantar, né? E coloco, irrigo, tiro o sangramento ou o coágulo e reimplanto o dente e faço uma contenção o mais rápido possível. Né? Às vezes, até o tipo de contenção posso alterar um pouquinho aí. Se eu não tiver semi-rígido ou rígido, eu tenho que fazer um procedimento aí. Eu não posso negligenciar. Eu tenho 2 horas para atuar. Fora isso, passou de 2 horas, você sabe muito bem, o prognóstico se torna desfavorável. O problema é a Isabela fazer isso numa criança. O problema é o pessoal da odontopediatria ter que parlamentar, explicar tudo e conseguir em tempo hábil. Vocês vão para o céu mesmo, eu acho que essa profissão odontologia, se tem uma área melhor, é a odontopediatria. Eu, particularmente, não tenho esse dom, né? Mas vocês têm, eu dou parabéns para vocês, ó. Eu acho que, na verdade, o momento é um pouco mais crítico, eu acho que para todos, mas a gente vai ter que adequar muita coisa, né? Na odontopediatria, eu vou precisar, às vezes, convencer meu paciente que eu sou a mesma profissional que atende ele há anos, mas que agora eu estou vestida de astronauta, né? Às vezes eu posso com ele mostrando um vídeo, né? Eu posso enviar esse vídeo para que o responsável mostre para a criança e prepare a criança, né? Que a gente fala de ambientação. Eu não vou poder ter mais aquele momento, às vezes, de estar ali com o paciente brincando no consultório e ambientando ele, né? Que a gente fala ambientação odontológica, adaptação comportamental. Então, algumas coisas a gente vai ter que adaptar a esse momento, né? Do que é possível se fazer. E uma dessas oportunidades que a gente tem é de, às vezes, encaminhar um vídeo ao responsável com a gente, né, falando sem paramentação e um vídeo com paramentação, para que aquele paciente se sinta acolhido, tá? Nesse momento. Tá? Então vai ter que transformar a sala de espera num tipo uma galáxia, um sistema de planetas, para que você, na hora que você sair, você não assustar a criança, entre aspas. Você já explicou isso, a gente sabe que a criança vai ter que entender, mas a gente vai ter que, vocês vão ter que usar a criatividade, né? Sim, sim. Nós vamos ter que, né, aflorar nossa criatividade. Infelizmente, a gente vai, né, pediatria essencial. Nós temos que pensar, né? Às vezes nas nossas salas de espera, as recepções eram cheias de brinquedo, né? Cheias de brinquedos, de coisas, né? Que pudessem distrair a criança. E muitas dessas objetos a gente não vai conseguir manter, né? Esses objetos que eu não consigo descontaminar, limpar, fazer a asepsia desses objetos, eu vou ter que tirar da minha recepção. Tá? Então, eu só vou poder utilizar algum brinquedo que seja extremamente importante somente para que eu possa adaptar aquele paciente que esteja com um comportamento, né? Seja que a gente fala não colaborador, porque às vezes não aceita o atendimento, né? O procedimento no primeiro acolhimento, e às vezes eu preciso ambientar esse paciente. Então, a gente às vezes vai ter que utilizar, né, formas tecnológicas para mostrar isso. Criatividade, né? Tem outra pergunta aqui, professor, para você. Quais os produtos mais indicados para degermar de forma geral? Então, assim, gente, vocês vão observar que nos livros, né, vão ter inúmeros produtos. Mas, para resumir, já que nossa live já está acabando, a gente tem só 4 minutos. De forma geral, vocês vão lembrar, eu devo usar hipoclorito 1% no chão, tá? E álcool 70 nas superfícies, tá? Isso de forma geral. E se eu tiver algum instrumento que eu não consiga esterilizar, eu posso usar degermante enzimático na cuba de ultrassom. Depois eu posso levar esse instrumental, né, para a água, para enxaguar, e depois hipoclorito sódio a 1% por 40 minutos. Depois eu enxago esse instrumento e seco e guardo esse instrumento, tá?
Gente, vamos ver se tem alguma pergunta É importante. curto, né? Mas, gente, eu acho que talvez tem quanto tempo aí, Isabela? Desculpa. Quanto tempo? Nós temos Então, tipo, um minuto. gente, então eu queria agradecer, né, vocês pela oportunidade de estar aqui também, convidar os alunos de Ola 3, logo, logo vou estar com vocês aí na aula. Professor, nesse momento a gente tem mais trabalho do que antes, né? Então, Com não, certeza. não entendam que a gente não está trabalhando, vocês não sabem o trabalho que Eu dá acho, para fazer uma aula online. eu tenho certeza que eles Pode não estão falar. com isso. Eu tenho certeza, porque, na verdade, todo mundo teve que se adequar, né? Na verdade, todos, né? Nós e eles Minha, também, né? E eu acho minha que vai ser esposa está brigando comigo, eu não estou ouvindo meus amigos, está tudo assim. Minha esposa está brigando, é que eu fico só na frente do computador fazendo alguma coisa, né? E planejando aula, e fazendo exercício, buscando. Então, assim, a gente está trabalhando mais, ao meu ver, do que. Porque a aula presencial a gente está acostumado. Essa aqui a gente tem que modificar algumas coisas e adaptar. Não tenha dúvida que a gente está tentando fazer o melhor para vocês. Às vezes não sai como a gente quer, né? Mas a gente precisa do feedback seus, né? Não tenha dúvida, vocês. A figura principal não sou eu nem a Isabela, é vocês. E a com gente certeza. precisa muito que vocês nos ajudem, né? Nesse momento, dando feedback nas nossas aulas. Eu quero agradecer também aos todos os nossos colaboradores, né, que nos incentivam, nos capacitam, aos todos os nossos alunos, tá? Que estão sempre em contato com a gente, nos dando força, feedback, exatamente isso é importantíssimo, que a gente saiba, né? Falando, Isabela, isso aqui não tá legal, isso aqui tá bom, vamos melhorar. A gente tem motivação e estímulo para tentar levar o conteúdo da melhor forma para vocês, tá? E estamos com muita saudade de vocês, com certeza, tá? Doidos para poder retornar, mas sabemos que temos que retornar com a maior segurança possível, tá? É esse nosso propósito maior. Gente, a gente agradece novamente. Eu queria só colocar para vocês, nós estamos sentindo muita falta. Professor sem aluno é que nem aquela música do Claudinho Bochecha, né? Enfim, nós estamos aqui, nós estamos sedentos, é lógico, a gente está respeitando esse momento, mas vocês estão fazendo falta demais para a gente, tá? É uma coisa que a gente só sabia que a gente sente tanta falta, na verdade, a gente só sente a hora que perde, né? Nesse momento. Mas a gente está doido, a hora que voltar, nós vamos matar essa saudade e nós vamos fazer um churrasco e os alunos vão pagar dessa vez, nós vamos inovar. Tá bom? Obrigado, fique com Deus, viu, pessoal? Muitíssimo obrigada. Enviem as perguntas que a gente pode responder e enviar para vocês algum arquivo, alguma coisa que a gente não conseguiu finalizar aqui, tá? Esclarecer aqui por causa do nosso tempo, tá? Esse tema é extremamente extenso. Realmente, o tempo é muito curto para falar isso tudo. A gente manda os documentos, quem tiver alguma dúvida, a gente responde, a gente manda o que for necessário, tá bom? Obrigado, pessoal. Muitíssimo obrigada. Até mais, tá? Fiquem com Deus.